Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nobre Coding e hoje a gente vai falar para vocês e vai explicar para vocês todas as funções que a gente tem inclusas no nosso curso pro Polo TSI e pro Polo GTS. Todas as codificações que você pode fazer, né? Todo o coding que pode ser feito nesses modelos de carro no nosso curso, que é o único curso de coding do Brasil e creio eu que até do mundo, o único curso de coding em videoaulas, onde a gente te mostra na nossa tela do nosso computador como que a gente desenvolveu um sistema perfeito para que você possa fazer ativações e poder assistir às aulas no seu computador, de como a gente ativa diretamente no nosso programa e como você vai ativar do seu carro na tela do seu VCDS, beleza? Então vamos lá, vamos falar primeiramente aqui das funções que a gente tem inclusas no curso e é claro, depois das funções a gente também vai falar um pouco sobre os bônus que a gente tem adicionado ali. Então vamos lá, a nossa primeira aula, a aula mais importante do curso que a gente sempre frisa no início é a aula de como você vai escanear o seu carro para identificar se tem algum erro. Se tiver algum erro, como você saber qual é esse erro. Depois disso, você vai apagar todos os erros que a gente vai ensinar na primeira aula. E após você apagar todos os erros, aí sim a gente vai te ensinar uma das coisas mais importantes de todas quando você for fazer um coding no seu carro, que é salvar todas as configurações originais do seu carro, para caso algum dia você queira voltar ele ao original, você tem tudo salvo no seu computador, beleza? Então esse é um curso tanto para quem não sabe nada, para o hobbyista, para a pessoa que está começando, ou para a pessoa que já tem alguma noção de coding, né, e quer se aprimorar, quer conhecer novas funções, tá? Lembrando que a gente tem mais de 10 anos no mercado e a gente foram os primeiros, né, no Brasil a trabalhar com coding e também fez difundir o nome coding, né? Fez difundir que a galera conhecesse as codificações para a linha Volkswagen e Audi. Passando ali, né, pela primeira parte que eu já passei para vocês, que é a nossa primeira videoaula, a nossa segunda videoaula é como adicionar os números ímpares no painel, né, do carro. Então, a gente sabe que alguns carros, assim como o Polo, não vem com 50 km por hora, com 90 km por hora no painel, né? E ele é limitado ali até um X de velocidade. Então você consegue aumentar, né, no painel o número da velocidade final e também você consegue colocar os números intermediários, tá? Essa é a nossa segunda videoaula do curso. Também como colocar o gráfico, né, como você alterar o gráfico do painel do carro, né, para outros tipos de gráfico, alterar a seta de 3 piscadas de conforto para 5 piscadas, colocar a opção de apito do alarme na central multimídia para que quando você tranque o carro ele apite e quando você destranque ele também faça o apito, né, ao trancar e destrancar. Lembrando que essa função, uma vez que ela é ativa pelo coding, né, você vai ter na sua tela da sua central multimídia a opção de você ligar e desligar essa função no momento que você quiser. Você não vai ser mais necessário que você entre de novo com o computador, com o cabo para desligar essa função. A partir do momento que você ativa, ela já fica disponível ali na sua tela da sua central multimídia. Desativar o aviso de cinto de segurança, tem algumas pessoas que procuram. Desativar o start stop permanentemente, também a gente tem incluso no curso, nas nossas aulas. Ativar a opção do DRL na central multimídia, então quando você ativa, novamente vai aparecer a função na sua central multimídia, onde você pode ativar e desativar pela central multimídia, ou seja, acender e apagar o DRL do carro no momento que você achar interessante. O modo off-road também vai aparecer na tela, vai nascer esse modo que não existe no seu carro. Abaixar e subir o freio de mão, né? Então você abaixou o freio de mão, as luzes do farol vão se acender, puxou o freio de mão, parou o carro, puxou o freio de mão, as luzes do farol vão se apagar, tá bom, pessoal? Essa é uma outra codificação. Recirculação do ar-condicionado, deixar a recirculação sempre no automático, para que você não tenha que ficar apertando o botão, então ela vai ter memória. Modo autoescola também vai existir na sua multimídia, que hoje não existe. Acender as lanternas quando você abre o porta-mala, então abriu o porta-mala, lanterna se acendeu, fechou o porta-mala, lanterna se apagou automaticamente. Cronômetro de corrida, no computador de bordo central ali, né, do painel, você vai ter o cronômetro de corrida. A opção que permite que as luzes do painel se acendam progressivamente. Então, ficou escuro, né, o farol ele vai se acender. As luzes do volante, luz do console central, as luzes ali da central multimídia, dos botões laterais de subir e descer o vidro, elas vão se acender progressivamente. Então elas vão acender fraquinha e vão aumentando a sua intensidade da iluminação, tá? Dentro do curso também a gente tem a opção de como ativar câmera de ré, caso você faça a instalação. Lá dentro a gente já está ensinando como também ativar a câmera de ré. Colocar para os faróis de neblina se acenderem junto com o farol alto. Então quando você der farol alto, vai acender o farol alto e vai acender também os faróis de milha junto, né? Então ele dá um flash mais forte de iluminação. Ativar a varredura dos ponteiros, remover os avisos de porta aberta ou os avisos de iluminação acesa, né, de farol aceso.
quando você abre a porta ele fica apitando, aquele apito chato, você consegue remover isso. Form Living Home no farol de neblina, então de vez ele acender o xenon, né, ou o LED, ele vai acender só o LED, né, na lateral ali, né, do farol, né, aquele desenho no farol de LED, e o farol de milha quando você destrancar o carro, tá bom? Assistente de rampa, a gente consegue deixar ele mais suave, né, aquele assistente quando você para numa subida, você tira o pé do freio e acelera, às vezes ele dá um tranco a mais, então você consegue deixar essa função mais suave, nessa transição mais suave. Remover o erro de LED na placa ou de LED na interna do carro. Colocar a função no computador de bordo de quantos litros faltam para reabastecer o carro. Então, uma vez que você encheu o tanque, ele vai marcar 0 porque o tanque está cheio. Conforme o tanque ele vai diminuindo, né, você vai gastando combustível, ele vai marcando quantos litros faltam para você encher o tanque, para assim você ter uma base de quantos litros na hora de abastecer vai dar na bomba, tá? Ele marca só de 5 em 5, então ele não marca, não é perfeito, ele não marca de 1 em 1, mas ele tem um modo aproximado onde você consegue ter uma base de quantos litros você vai abastecer o seu carro, tá? Outra opção muito procurada é colocar o logo GTI na central multimídia do Polo, então isso dá para fazer e também deixar a central multimídia vermelha, né, e o painel com tudo em vermelho, né, que muita gente procura, deixar aquele friso embaixo ali do painel em vermelho e a central multimídia em vermelho, e também o logo GTS, mas não são todos os modelos, né, de Polo que dá para colocar o GTS, só nos modelos mais novos, tá bom, galera? Desativar o Corning Lights, desativar aquela função quando você vira o volante, ele acende e apaga os faróis de milha intercalado, né, para quem põe LED ou xenon nos faróis de milha é muito importante desativar, para que não cause a queima, né, do farol de xenon ou LED que você coloca nos milhas ali. Vidros funcionando mesmo com as portas abertas. Então desligou o carro, né, no botão ou na chave, normalmente ele desativa, né, a energia das portas, então você não consegue subir e descer os vidros. Então esse modo a gente consegue manter a subida e descida de vidros mesmo com a chave fora do contato ou com o contato desligado. Varredura dos ponteiros, somente nos painéis analógicos, nos painéis digitais não funciona, tá, galera? Botão Start Engine, né? Start de ignição pulsando, ou seja, o botão que você aperta para ligar o carro, né? Para ligar o motor, ele vai ficar pulsando a sua iluminação e aí depois, quando você ligar o carro, ele para de pulsar e fica aceso direto, tá bom? E também passar o ar-condicionado, né? Da parte de baixo ali, todas as funções para a tela da central multimídia também está inclusa no curso, né? E o menu Sport também, somente para VW Play, você consegue também já ativar o menu Sport com os mostradores ali de manômetros e tudo mais, somente para os modelos Turbo. E além disso também, dentro do curso a gente tem mais uma porrada de vídeos bônus lá para que você possa conhecer todos os vídeos bônus, entender mais sobre coding, fazer outros tipos de codificação também nos bônus, né? E é claro, a gente tem um super custo-benefício, uma vez que o nosso é o único curso de coding no país, o curso de mais tempo, a gente tem mais de 10 anos no mercado e eu desenvolvi uma fórmula que vai te ajudar a fazer todas as ativações da melhor forma possível para que não cause nenhum tipo de erro e que seu carro funcione perfeitamente e da forma mais fácil para que quem não tem nenhuma experiência no mercado consiga ativar no seu carro sem risco, sem problema e que tudo dê certinho para você. Beleza? Então se você ficou interessado em fazer as ativações, em entrar para o nosso curso, né, entrar para a nossa turma de curso, a gente tem os links aqui embaixo para que você possa conhecer o curso e é claro, clica no link aqui, você vai conhecer o curso, lá a gente tem tudo descrito, cada função para esse modelo de carro, pro Polo TSI e GTS e também todos os bônus descritos e o preço também é nota 10 e também nós lá temos parcelamento sem juros para você. Beleza, pessoal? É isso aí. Abração a todos. Tchau, tchau.